Saudosismo aqui, viu, gente? Na hora do intervalo aqui, a gente estava falando aqui do passado, das tecnologias do passado, e até a máquina de escrever entrou em assunto aqui, em pauta, né? O Niasse, que é um garotão, esse japonês sertanejo, ele tem uma máquina de escrever, né? Eu tenho, eu guardo ela, era do meu pai. Se você olhar para ela, você sabe realmente qual é o Sei, eu lado. sei, eu sei, Porque de sei repente usar você ela tem lá, assim. mas nunca nem botou a mão, Não, né? eu usava, ajudava ele a editar, quando ele era professor, então eu ajudava ele a editar algumas provas, Digitar não, datilografar datilografar. as provas, que já é costume, né? Diacho, vamos para a previsão do tempo, capital Mato Grossense ou Vamos. Mato Grosso? O que está na agulha aí? Fica à Tem vontade. os dois aqui, Então vamos lá, na saber. capital aqui. É. Hoje aqui em Cuiabá, na capital, o dia vai ser nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima vai chegar a 35 graus e a umidade vai estar entre 50% e 95%. Nublado ou encoberto com pancadas de chuva. Tomara que aconteçam essas pancadas de chuva, né? A propósito, choveu um pouquinho à noite aí, pelo menos em Essa alguns madrugada deu uma lugares, né? chovida. E o dia, inclusive, amanheceu bem nublado Bem hoje. coberto, né? Gostoso, está bem agradável. Vamos lá, Mato Grosso. E no nosso estado temos a máxima de 36 graus, a umidade entre 35% e 95%, e o dia vai ser nublado, encoberto com pancadas. A sustentabilidade, vamos começar a falar aqui desde da econômica. Né? Você, para ter um negócio, para você se manter no mercado, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai numa loja, a gente vê a vitrine dela num dia, a gente volta dali um mês para fazer uma nova compra, seja no shopping, seja no centro da cidade, e vê aquela mesma vitrine daquele mesmo jeito, com aqueles mesmos produtos, a gente já começa a desconfiar que alguma coisa não está indo bem. Né? É verdade. E a gente passa a querer, o homem, né, a mulher, nós somos indivíduos que querem progredir. Isso é da natureza humana. Então, sempre a gente quer novidade. Então, como é que a empresa se mantém no mercado? É inovando. Ela tem que aprender a inovar. Inovar em produto, inovar em serviço, inovar no jeito de divulgar. A gente estava falando aqui sobre as redes sociais. É impossível hoje você determinar um negócio sem pensar em estar na internet. Não tem jeito. É uma Você ferramenta tem que estar. necessária para que você seja visto. Não é somente a divulgação da sua empresa, mas é você fazer contatos, é você fazer a sua rede dentro da internet, dentro das redes sociais, é você ter a oportunidade de aprender na internet. Por exemplo, a gente tem mais de 100 cursos gratuitos na internet, no site do Sebrae. Eu quero até aproveitar para fazer um parênteses aqui, para todos os nossos ouvintes. Quem tem acesso à internet, você pode fazer curso de 2 horas, para você, por exemplo, aprender a como empreender, como calcular o seu preço de venda do produto. Então, a gente pode dizer que hoje os pequenos empreendedores, quando eles não conseguem tocar o seu negócio, na maioria dos casos é por inexperiência, por falta de uma pesquisa, de orientação para entrar no mercado? Perfeitíssimo. A maioria dos negócios no Brasil, eles são abertos sem esse conhecimento básico. Né? Para onde vou vender? O que vou vender? Para quem vou vender? De que forma eu vou vender? De quem eu vou comprar? Quanto eu vou pagar? Se eu vou pagar a prazo, se eu vou pagar parcelado? Isso tudo tem que estar, como a gente ensina todos os dias, milhares de empreendedores no Brasil, a gente ensina a fazer um plano de negócio. Você vai pegar um barco, você tem que saber para onde que você vai. Né? Você vai sair de um ponto, você vai para o outro, você vai dentro de um navio, o comandante do navio, ele tem lá o plano de bordo dele, né? Ele vai sair de lá do Rio de Janeiro, ele vai até o Uruguai. Ele sabe por onde que ele vai driblar as tempestades, ele sabe de tudo isso. Tem uma rota perfeita de navegação. Rota. O empresário, ele tem que ter uma rota. Ele tem que saber quais são os caminhos e prever. Olha, nós vivemos num país de uma instabilidade política muito grande. Então isso tem que estar no nosso planejamento. Né? O que eu tenho que fazer, que conhecimentos eu tenho que ter para me manter nesse mercado, que é altamente desafiador, competitivo, mas sabendo que tem a chance de ter sucesso. Né? E essas informações tão preciosas a gente tem para passar para esse empreendedor. E é tão curioso porque as pessoas às vezes não têm
essa ideia desse papel, e eu vou te dar um testemunho aqui. Eu tenho um amigo que tem uma loja num shopping aqui de Cuiabá. Inclusive, ele já veio um dia bater papo com a gente aqui. E ele falou para mim, Munhoz, olha, você acredita que eu não sabia do volume, da riqueza de informações que tem o Sebrae, e eu fui orientado e salvei meu negócio? Porque ele estava prestes a fechar o comércio dele. Sim, muitas pessoas, a gente tem muitos depoimentos, né, de pessoas que abriram ou de pessoas que eram funcionárias de empresas que estavam em decadência, mas que com a busca desse conhecimento acabaram elas mesmas empreendendo e tendo mais sucesso que os patrões anteriores, né? Então, o conhecimento ele é determinante, sim, né? A partir do momento que você conhece os mecanismos da gestão empresarial, fica muito mais fácil você pilotar esse veículo, né? Essa espécie de veículo que é a empresa. Uhum. Ou seja, o Sebrae vai indicar os caminhos que você deve seguir, porque tem toda uma história, uma trajetória ali de cases de sucesso e de fracasso. Então, quer dizer, eu sei te dizer exatamente qual é o caminho seguro. O empresário que ele tem sucesso é aquele que ele sabe identificar problemas e oportunidades no mercado. O tempo todo, o radar do empreendedor, ele tem que estar ligado. Porque toda hora bate na sua porta, na sua rede social, no seu e-mail, numa notícia que você lê. Todo momento tem uma oportunidade para você fazer um negócio. Mas você tem que estar com o teu radar ligado. A tua visão tem que estar de raio-x, né, para você perceber o que o mercado está te dizendo, para onde você pode ir. E também até a capacidade, aí vem a questão do conhecimento, de você pegar esses problemas que você conseguiu identificar, que são vácuos na sociedade, né? A sociedade está pedindo para resolver aquele problema, você tem a capacidade e o conhecimento de resolver esse problema, transformar esse problema numa solução e em negócio. Então, essas são basicamente as características de um empreendedor. É dele entender o que está faltando na sociedade, vai lá, faz um investimento em resolver aquele problema e transformar esse problema num negócio. Que bacana. E o acesso ao Sebrae, no final a gente vai repetir, mas é só a pessoa procurar. Quem tem uma pequena empresa que está com dificuldade ou quem vai iniciar um empreendimento, é só procurar o Sebrae. Só procurar o Sebrae. A gente tem um canal muito prático, rápido, barato para você entrar em contato conosco, que é o 0800. Né? Ligação gratuita de fixo e de celular, que é o 0800 570 0800. De novo, 0800 570 0800. Esse é o número do Sebrae. Quem está ali, já está ouvindo a gente, está perto do computador, anota também o nosso site, que é mt.sebrae.com.br. mt.sebrae.com.br. É .com, né? .com.br. mt.sebrae.com.br. E ali, a gente estava falando sobre transformação digital, Munhoz. Hoje você consegue bater um papo com um consultor do Sebrae, de graça, pela internet, no chat. Chama Fale com um Especialista. Então legal. Você está com dúvida lá de como fazer para abrir, de como fazer para melhorar a sua renda, como fazer para divulgar melhor, e todos os assuntos inerentes à gestão, você pode conversar com um consultor nosso ao vivo, dentro de um chat, pelo nosso site. Muito bem. Estamos conversando com o analista técnico do Sebrae Mato Grosso, o Tarley de Barros Teixeira. Ele já contou para a gente um pouco da história e o que faz o Sebrae. Eu vou fazer um breve intervalo, muito breve. E aí a gente volta com os assuntos que nós anunciamos aqui: empreendedorismo, transformação digital, Sebrae Lab e a missão técnica Sebrae 2018. 8h43 que nos acompanha nos diversos formatos em que transmitimos a nossa programação. É isso aí, Munhoz. Estamos ao vivo no Facebook, @MetrópoleFM, e no Instagram também. Quem quiser acompanhar a gente, entra lá, dá o seu like, compartilha com os amigos. É isso aí. É isso aí também na internet, metrópolefm.com.br e o aplicativo Metrópole FM. E esse é o japonês sertanejo Niashi. Já tinha visto, Tarley? O homem é japonês e canta moda sertaneja. Artista sertanejo, tá vendo? Vamos conhecer então esse grande sucesso. É isso aí. Segunda-feira ele nem veio trabalhar porque estava rouco, cantou demais.
Brincadeira. Ô, Tarley de Barros Teixeira, analista técnico do Sebrae Mato Grosso, está conosco nesta manhã aqui na Metrópole FM. E vamos falar sobre o empreendedorismo inovador. Perfeito, perfeito. A gente está falando aqui sobre empreendedorismo e o cerne de você conseguir empreender e se manter no mercado é a inovação. Então a gente tem hoje batalhado junto com os nossos empreendedores para eles entenderem esse movimento. E junto desse movimento vem a capacidade da pessoa se manter focada nessa evolução que o mercado tem tido com a transformação digital, por exemplo, né? Eu trouxe aqui alguns dados importantes, dá uma olhada só. A gente tem no Brasil 12 milhões e 400 mil pequenos negócios. Aquele universo lá de 99% das empresas brasileiras, nós temos 12 milhões e 400 mil pequenos negócios. Não estou falando nem de médio nem de grande, não. Pequenos é só mesmo. de MEI, micro e empresa de pequeno porte. Essa é uma massa muito grande. Olha só outro dado interessante. Nós temos dentro do Brasil 200 milhões de habitantes, correto? Correto. Desses 200, 139 milhões são usuários de internet. Caramba! Então, é um dos países que mais tem acesso à internet. Isso Você é falou muito de bom. 12 milhões e 400 mil no universo de 200 milhões, nós temos Não, aí... 12 Não, milhões eu e digo 400 de mil empreendedores, né? Pequenos, né? pequenos. Eu já estava, que eu estava fazendo o cálculo quando você falou da internet. São mais de 6% da população, do montante da população, são pequenas empresas, Isso. pequenos empreendedores. Que você Exatamente. falou que enquadram entre microempreendedor individual, microempresas e pequenas empresas. Exatamente. E de um universo de 200 milhões, nós temos quantos na internet? Nós temos, de 200 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem 139 milhões de pessoas que já acessam a internet. Mais de 2 rotineiramente. terços. Mais de 2/3. E olha que se a gente tivesse uma internet boa, e Mato Grosso eu acompanho por aqui, Tarley, o grande problema que a gente está enfrentando hoje no campo, o pessoal que trabalha no agro, é que a internet não está chegando com qualidade para atender a demanda deles. Eu acho que Né? isso é um processo, Munhoz, muito bem. A gente está aqui numa rádio e quem estiver nos ouvindo, e a gente precisa levantar essa bandeira. Né? A internet, ela conecta as pessoas, ela tem um poder transformador incrível e a gente tem que levantar essa bandeira. Precisamos de internet de qualidade, não só na capital, como em cada um dos municípios do estado de Mato Grosso. Meu chefe lá, o Zé Guilherme, que é o diretor superintendente do Sebrae, ele costuma dizer que não é porque nós estamos em um estado que Mato Grosso está mais na periferia, não está lá no Fora dos grandes centros. fora dos né? grandes centros, mas não é por isso que nós precisamos ter um pensamento provinciano. Muito pelo contrário. Nós temos que ter, sim, um posicionamento de ter um Estado que seja rico, que seja inteligente, que consiga vender, exportar inteligência para o restante do mundo. A gente já faz isso muito bem com o agronegócio. Sim, não, em várias áreas, né? A gente é destaque, inclusive o Sebrae com o Centro de Sustentabilidade ali, que, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a gente é referência em muitos setores e realmente precisamos. E aí quando o teu chefe lá fala disso, a gente precisa desse enfrentamento mesmo, né? E continuando o nosso papo sobre transformação digital, os números eles são impressionantes. A gente navega, o brasileiro navega 9 horas e 14 minutos por dia. É o segundo, a gente só perde para as Filipinas. O brasileiro, ele gosta de estar conectado, seja no celular, seja no computador, ele está conectado, ele quer conhecer, ele quer aprender, ele tem essa vontade de se conectar com as pessoas. E dessas 9 horas, pasmem, 3 horas e 39 minutos são gastos em redes sociais. Caramba, isso é a média do brasileiro. Essa é a média do brasileiro. Nós somos um povo muito social, a gente gosta de se comunicar, gosta de conversar, gosta de criticar, gosta de fazer, ou como você estava falando aí, de comentar a eleição, que é o caso que a gente está vivendo agora. Nós somos seres muito sociais, né? E aí você pega Japão, você pega Alemanha, Estados Unidos, são grandes potências
são bem, bem menos tempo do que a gente leva por dia. Então, mas nós temos um fator importante, positivo. Como usar essa vontade de estar conectado para o nosso bem, para o nosso favor, para a gente crescer, para a gente evoluir. Por isso que você diz que é impossível, né, como você falou há pouco, você entrar num negócio hoje, fazer um empreendimento sem lançar mão dessas redes sociais. Não tem como, não tem como. E outro, 66 milhões de pessoas hoje no Brasil fazem compras pela internet. E vou te dizer um dado interessantíssimo. O gasto médio é de quase R$300 por ano. Caramba. Por pessoa. E uma outra questão. O Mato Grosso está no topo do ranking do Brasil, como sendo, o mato-grossense, como sendo um povo que mais fecha a venda. Quando ele entra num site para comprar, ele vai para comprar. Ele não vai para entra aqui, sai, entra lá e sai. Ele vai com a certeza de fechar a compra. Puxa Talvez por vida. problemas de questões de logística, de falta de termos, empresas e produtos, né? De dentro do nosso- disponibilidade, de disponibilidade de produtos no nosso estado. Mas as pessoas, elas têm essa vontade de comprar pela internet. Isso fica um alerta para os nossos empreendedores mato-grossenses que ainda não estão na internet. Você que não está, que não entende ou que não sabe por onde começar, a gente tem os caminhos, né? E a maioria desses caminhos, eles estão disponibilizados gratuitamente no nosso portal. A gente ensina as pessoas como ter um site, como extrair o melhor da sua rede social, do seu Instagram, do seu Facebook e tudo mais. O Sebrae está com tudo isso A gente tem disponível. todas essas informações gratuitas. Tá, Lê, já vou te dizer uma coisa. A gente vai ter que marcar uma outra vinda sua aqui, porque a gente precisa desmiuçar tudo isso aqui, né? Você falando aí do e-commerce, das pessoas comprando pela internet. Hoje é um mercado seguro. Lógico que, como em todo mercado, existem também situações de picaretagem, mas na maioria é um mercado seguro, né? Tem muita picaretagem, mas a gente tem, por isso que a gente ensina, né? Um empresário, para ele fazer a venda, para ele fazer a compra, ele tem que saber quais são os caminhos, né? Ele não pode simplesmente criar qualquer site, comprar qualquer e-commerce pronto que já tenha no mercado, sem avaliar quais são os benefícios, quais são os riscos que ele está correndo, se aquela empresa que vai oferecer para ele aquela tecnologia é uma empresa idônea. Mas a gente ensina tudo isso, né? Para ele ter o menos risco possível. Até porque hoje o Google mesmo, quando você começa a entrar dentro do Google, ele é muito rígido com todas as políticas dele. Tanto que esse mês passado a gente teve problemas por conta disso. Às vezes você coloca uma chamada para uma compra, só que você acaba quebrando alguma das regras, eles bloqueiam você. Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de site que você vai fazer, o tipo de apresentação que você vai fazer, o tipo de produto que você vai vender, que o Google ele é bem rígido com relação a isso. Pois é, e ele citou o Google aqui, nem vamos cobrar do Google por isso, Lei, mas é quando você diz assim que a pessoa tem que estar atenta a essa tecnologia. O Google é um tremendo de um exemplo, né? Alguém que apostou tudo e virou esse fenômeno que é quase impossível viver sem Google hoje, não? É quase impossível. Eu estou aqui com outros dados interessantíssimos, que é o seguinte: a cada 60 segundos no mundo acontecem quase 4 milhões de buscas no Google. No mundo. A cada minuto, nós temos quase 4 milhões de buscas sendo feitas no Google. Rapaz, 4 milhões é muito mais do que a população de Mato Grosso toda, do estado inteiro. Você está dizendo que é como se fosse toda a população de Mato Grosso fazendo uma consulta no Google em menos de um minuto, então. E vou te falar mais, são 38 milhões de mensagens sendo compartilhadas por WhatsApp a cada 60 segundos. Quer dizer, então a gente não tem mais, esse é o tema, o nosso próximo tema, falar sobre essa transformação digital. Não tem como você hoje sobreviver num mercado altamente competitivo sem você estar lá dentro, né? Sem você considerar que todo esse movimento, as pessoas estão todas conectadas. Falei para você, de 200 milhões de habitantes no Brasil, 139 milhões estão conectadas.
estão lá querendo saber quem que está vendendo água, quem que está vendendo roupa, quem que está vendendo comida, né? E aí esses negócios ou esses empreendedores que estão espertos, com o radar ligado, com a antena ligada, para poder perceber as oportunidades do mercado, eles vão sim criar negócios que possam ser, como as startups que a gente vai falar agora, né? Que sejam escaláveis, né? Que elas tenham, ou seja, que ela tenha capacidade de crescer rapidamente, né? Como o Google foi, como tantos outros, o Uber está aí para nos mostrar essa realidade, né? E ter a capacidade de ser um negócio que seja repetido. O tempo todo a pessoa compra. Incrível, né? Vamos falar disso ainda mais com o Tarley de Barros Teixeira, analista técnico do Sebrae Mato Grosso. Aí a gente vai falar dessa transformação digital e das startups daqui a pouquinho. São 8h57, em 2 minutos nós estaremos de volta com o Bom Dia Metrópole. Você está ouvindo Bom Dia Eu acho que eu Metrópole. quero uma consultoria de vocês. Bom Dia Metrópole, aqui pela Metrópole FM, sua rádio, sua voz. E nós vamos juntos nesta manhã de quinta-feira, 4 de outubro de 2018, conversando sobre empreendedorismo, transformação digital e ainda vamos falar da missão técnica Sebrae 2018 com o Tarley de Barros Teixeira, analista técnico do Sebrae Mato Grosso. E continuamos ao vivo pelo Facebook. Ao vivo no Facebook, Munhoz, @Metrópole FM. Entra lá, deixa seu like, com joinha, compartilha com os amigos, marca a gurizada aí para assistir, que o papo tá muito bom. O papo está muito bom para o jovem que é empreendedor, que tem vontade de ser empreendedor, você que está estudando aí, fazendo um curso técnico, fazendo uma faculdade, já pensando em exercer a profissão, olha aí o caminho bacana, né? Eu garanto que o Niache já está pensando aqui na banda, na organização, na estrutura da carreira, né? Tô aprendendo bastante aqui, escutando isso aqui, a gente vai... Eles dão consultoria, viu? Você como músico, cantor, é um empreendedor. Sou empreendedor também. Então, né? Quando você canta e depende de uma banda para te acompanhar, você está gerando emprego, Tô. né? De certa forma, sim. É lógico, tem músico lá que você é o vocalista, você é um cantor solo, certo? Certo. Embora não pareça, você tem mais cara de roqueiro do que de cantor sertanejo, é japonês e canta moda sertaneja, mas quando você está cantando, fazendo as suas apresentações, quase sempre você não está acompanhado de alguém? Sim, quase sempre eu tô acompanhando a minha banda. Então, e essa banda você está gerando emprego para eles. Você já tinha pensado nisso? Você pode procurar o Sebrae, que vai te orientar numa boa estruturação, até, por exemplo, nos equipamentos de som, quando você for adquirir equipamentos novos. Eu já entendi um pouquinho de Sebrae aqui, você está vendo? É isso, Tarley. Um caso como o do Niache, não é um empreendedor que gera emprego e pode buscar apoio? Sem dúvida nenhuma. A gente tem dentro, né, da música, dos espetáculos, da produção de filmes, de vídeos, uma indústria fortíssima e que ela precisa entender que ela é negócio. Os artistas dificilmente eles encaram como o trabalho deles como negócio, mas é isso que nós estávamos falando. Você está sim colocando dinheiro na casa desses músicos, né, para eles se manterem, Gerando emprego gerando emprego e gerando renda. Então a gente tem a indústria da economia criativa, né, que é talvez uma outra entrevista que a gente venha trazer aqui com a Paula, que é a nossa coordenadora lá no Sebrae. Ela coordena todos os artistas, todo o empreendedorismo com os artistas da economia criativa. Que Então, a bacana. gente tem Vamos artistas trazer ela aqui então. plásticos. É isso aí. Tá feito o Eu convite. vou gostar. Ô Tarley, o tempo voa, né, cara? Você começa a ficar empolgado aqui e a gente tem que cuidar com relação ao tempo, até porque o nosso segundo convidado já está aí. Mas vamos falar, a gente ouve tanto hoje de startups. Uma startup. Explica pra gente aí o que é uma startup. A gente pode falar que a startup, ela é qualquer empresa que está naquele momento de nascer, né? Ela está na fase embrionária, né? Então a gente até tem lá as fases de uma startup, que você começa pela curiosidade, né? A pessoa ela quer empreender, ela tem uma noção de um problema que ela precisa resolver na sociedade. Ela parte desse momento de curiosidade, isso tudo assessorado pelo Sebrae. Gente, e eu vou comentar com vocês, é tudo muito, muito acessível,
barato. Isso quando a gente não tem toda a grande parte gratuita, né? Porque hoje a gente tem uma rede que colabora com o Sebrae, de voluntários, de instituições, de comunidades, de desenvolvedores, comunidades de startups que estão junto conosco. A propósito, interrompendo você, Tarley, é algo que a gente precisa de informar os nossos ouvintes, porque é uma impressão que eu percebo que as pessoas têm, de que o Sebrae seria inacessível e caro. É uma imagem que a gente tem aí, grosso modo, dizendo. E, na verdade, você está nos dizendo aqui que o Sebrae tem dezenas, centenas de cursos de orientações gratuitas. Sim, não só cursos e orientações, como a gente também tem hoje a capacidade de atender esse empreendedor de forma gratuita pela internet, num chat, num e-mail, que é no Fale com Especialista. Você entra lá no mt.sebrae.com.br, seja 24 horas por e-mail ou de 9 ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, você conversa com alguém do Sebrae para tirar essas dúvidas que a gente está conversando aqui hoje. Ou qualquer outra dúvida sobre gestão. Gente, não estou conseguindo atrair clientes para a minha empresa. Isso é um problema de uma empresa. Isso a gente resolve num bate-papo pelo chat. Não estou conseguindo comprar daquele fornecedor que eu comprava, ou então os preços estão aumentando muito, eu não estou conseguindo repassar para o meu cliente. O que eu faço? Como é que eu calculo o meu preço de venda? Como é que eu vendo melhor? São dúvidas que todo momento surgem, né? Então a gente atende milhares e milhares de pessoas hoje que acreditaram que justamente no contrário, que o Sebrae é sim acessível, é barato, é simples, é rápido para resolver os seus problemas. A começar pelo acesso, né? 0800, que é uma ligação gratuita, ou pela internet, que você tendo em casa a internet lá, você na sua empresa, você já vai acessar gratuitamente o Sebrae. Bom, explicamos o que é uma startup e vamos agora para... Agora nós vamos falar então sobre a nossa missão para Case. A gente falou das startups, que são empresas que estão em fase inicial, né? Elas querem escalar, elas querem crescer rapidamente, elas querem resolver problemas da sociedade para transformar isso em negócio. E nós vamos levar, como eu falei no início da nossa entrevista, a missão empresarial, ela é um poder fenomenal, porque a gente leva as pessoas para ouvirem na prática de outras empresas que estão tendo sucesso, o que elas fizeram para ter sucesso, e trazer esse conhecimento aqui para Mato Grosso. Então a gente pega, viaja com essa pessoa, leva essa pessoa, muito mais barato, inclusive, você fazer uma viagem assim conosco, que já tem lá passagem, já tem hospedagem, já tem um pacote completo. Pacote completo, o ingresso para todas as palestras, as visitas técnicas dessa grande conferência, que é a maior conferência de startup e de empreendedorismo da América Latina, chama-se Case 2018, e a pessoa ela vai entrar em contato com um outro planeta. É um outro mundo novo que vai se abrir de oportunidades para ela. Por isso que a gente faz questão de levar. São 25 vagas apenas. São a gente limitadas. abriu ontem as inscrições e já conseguimos completar 8, só ontem. E a missão ela vai acontecer de 27 a 30 de novembro. Pois é, e não é agora, é lá em novembro ainda. 27 Dá tempo a de se 30 de programar. novembro. Dá né? tempo de se programar. E o investimento, inclusive, é parcelado. É parcelado. Com tudo incluído, ingresso para a conferência, é isso lá em São Paulo, né? A gente Sim. vai levar os empresários lá para São Paulo. Então vai ter o ingresso para a conferência, só o ingresso custa R$500. E a gente subsidia esse custo, porque você vê, tem o ingresso, tem a passagem aérea aí de volta, tem a hospedagem lá num hotel bacana lá em São Paulo, tem o transporte, hotel, aeroporto, hotel, evento, hotel, e chega no dia 30, volta para o aeroporto, e mais a assessoria técnica do Sebrae e mais acesso a todas as visitas que a gente vai fazer nas empresas por R$1.700, Em 10 vezes. dividido ainda em 10 vezes de Ou 170. seja, por esses R$1.700, a pessoa só faz a mala e se apresenta aqui. Depois vai voltar aqui em Cuiabá. Exatamente. Alimentação, transporte, O que a gente hospedagem, tá tudo lá. o que a gente costuma dizer é que a mala vai voltar mais carregada de conhecimento. De conhecimento. A bagagem pessoal A bagagem vem pessoal recheada. é.
Então essa missão vai ser, eu só lamentei aqui só ser 25 vagas, confesso para São você. 25 vagas, porque há uma limitação para que a gente tenha qualidade nesse aprendizado. Se a gente leva mais pessoas, a gente não consegue entrar nas empresas, né? Porque as empresas normalmente têm uma limitação de espaço. Então a gente leva 25 pessoas, a gente tem toda a assessoria dos organizadores da Case lá em São Paulo, eles que nos dão acesso a todas as empresas que a gente vai visitar no dia 28 de novembro. E voltamos de lá, meu amigo Munhoz, a transformação é impressionante. Não tem como não ser, porque eu vi aqui que vai ter muita palestra, mais de 60 palestras nacionais e internacionais, mais de 115 expositores, arenas de conteúdo paralelo, vai ter, rapaz, tem coisa lá que eu não sei nem pronunciar aqui, mas inclusive com uma festa de encerramento, uma coisa boa aqui. Segunda edição do Connect Samba, olha só, show mesmo. Então assim, para o empreendedor, para o empresário que está realmente querendo inovar, que está querendo dar um up no seu negócio, disputar cada vez mais esse mercado tão competitivo aí, é uma oportunidade ímpar. Sem dúvida nenhuma. A gente vai ter essa Case 2018, ela faz parte um outro assunto que eu acho que a gente tem que voltar aqui para falar, da Semana Global de Empreendedorismo. Essa realização dessa missão, ela faz parte da Semana Global de Empreendedorismo, que acontece, é um movimento pró-empreendedorismo que acontece em mais de 170 países no mundo. E no Brasil, ela é realizada, ela é capitaneada pelo SEBRAE. O SEBRAE que é o grande animador da Semana Global de Empreendedorismo do Brasil, que é de 5 a 9 de novembro, mas a gente vai optar por fazer o novembro inteiro como sendo o mês do empreendedorismo no Brasil, com muitas atividades, grande parte delas gratuitas. E aí eu convido a todos os nossos ouvintes para ficarem atentos às programações, porque são oportunidades como essas que você consegue transformar o seu raciocínio e lucrar mais, e ter mais esse olhar mais apurado para as oportunidades e conseguir vencer na vida. Que fantástico! E para quem quiser participar da missão técnica, embora esse número seja limitado, se inscreve de que maneira, como é que tem acesso à inscrição? O meio mais fácil de você se inscrever, aqui eu já vou dizer, repetindo, é o nosso 0800, né? É a nossa central de relacionamento, 0800 570 0800. Você pode ligar lá, perguntar sobre a Case 2018 e diz que você quer se inscrever. E lá mesmo as meninas da nossa central, elas já resolvem para você. 10 parcelas de 170. 10 parcelinhas de 170 e no você cartão, vai isso? no cartão de cartão. crédito e você vai para lá e você vai ser colocado dentro de um novo mundo. A Case, ela é um mundo em que é um evento em que você entra em contato com muita gente inovadora, que está pensando diferente em como transformar os negócios para eles serem mais criativos e atendam a esse novo público de consumidores.